O vento vem do Atlântico. No horizonte, guindastes recortam o céu. Navios entram e saem do porto do Pecém e caminhões cruzam uma das áreas logísticas mais importantes do Nordeste. A poucos quilômetros dali, outra paisagem avança em direção ao mar. Terraplanagem, pontes, dormentes e trilhos marcam os últimos movimentos de uma linha que atravessa o interior nordestino por mais de 1.000 quilômetros. A Transnordestina nunca esteve tão perto de encontrar saída pelo oceano, mas existe uma diferença enorme entre enxergar o porto no mapa e ter um corredor capaz de fazer a carga alcançar o sistema marítimo. Nos quilômetros finais, a pergunta deixa de ser apenas quanto falta de trilho. Passa a ser o que exatamente significa alcançar Pecém. Então, onde a obra está agora? Quanto ainda falta? E por que um segmento aparentemente pequeno pode concentrar uma parte tão decisiva do projeto? Fique com a gente nos próximos minutos e descubra por que os últimos quilômetros podem ser os mais importantes de toda a Transnordestina. Para compreender o que ainda separa a Transnordestina do mar, primeiro é preciso enxergar a dimensão do caminho. A fase 1 da ferrovia liga Paz Landim, no Piauí, ao porto do Pecém, no Ceará, em um corredor de aproximadamente 1.061 quilômetros, passando pelo entroncamento de Salgueiro, em Pernambuco. É uma linha que cruza o interior nordestino, atravessa áreas produtoras e segue em direção ao litoral cearense. Mas, quando o traçado se aproxima de Pecém, a paisagem muda. O sertão dá lugar às áreas mais urbanizadas, rodovias, instalações industriais e a estrutura de um dos principais complexos portuários do Nordeste. É justamente nessa aproximação que a obra entra em uma fase diferente. No mapa, a distância até o oceano parece cada vez menor. Só que os quilômetros restantes não formam um único trecho contínuo, pronto para simplesmente receber trilhos até a beira do cais. Existem etapas diferentes de construção, conexões que precisam ser concluídas e pontos onde a ferrovia precisa se encaixar em uma infraestrutura que já existe. E para entender onde começa esse último desafio, precisamos seguir o traçado pelo Ceará e descobrir qual é o primeiro grande trecho que ainda separa a Transnordestina do Pecém. Seguindo o traçado em direção ao litoral, chegamos às regiões de Baturité e Aracoiaba, no Ceará. Foi ali que, no fim de 2025, a Transnordestina fechou uma das últimas grandes lacunas da rota até Pecém. Os lotes 9 e 10 somam 97 quilômetros e eram, naquele momento, os trechos que ainda faltavam contratar para garantir a continuidade prevista da ferrovia em direção ao porto. A atualização para o início dos serviços mudou o cenário. Pela primeira vez, todos os lotes necessários para completar esse caminho passaram a estar contratados. Mas atenção para a diferença. Isso não quer dizer que faltassem apenas 97 quilômetros para a obra ficar pronta. Quer dizer que esses eram os 97 quilômetros que ainda não tinham obras contratadas naquela sequência. Entre assinar um contrato e fazer um trem passar, existe uma longa cadeia de serviços. Primeiro vem terraplanagem, cortes, aterros, drenagens, pontes, viadutos e outras estruturas que formam a base da ferrovia. Depois aparecem brita, dormentes, trilhos e os demais elementos da superestrutura. Ou seja, fechar o último vazio contratual foi um passo decisivo, mas não significou fechar fisicamente o corredor. E existe outro detalhe importante. Quando os lotes 9 e 10 terminam, o mapa da Transnordestina ainda não termina. E mais adiante, já muito perto de Pecém, existe um segmento bem menor. Olhe agora o mapa. O segmento menor que aparece no fim do trajeto é o lote 11. São 26 quilômetros entre Caucaia e a região do Porto do Pecém, na ponta do corredor em direção ao litoral. Depois dos 97 quilômetros dos lotes 9 e 10, poderia parecer simples dizer, concluir mais 26 quilômetros e levar os trilhos até o porto. Mas não é bem assim. Em vistoria realizada em fevereiro de 2026, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, destacou desafios técnicos específicos no lote 11, principalmente na integração com terminais e outras instalações portuárias de Pecém. Isso muda a lógica da chegada. Uma composição pode alcançar a região portuária sem que a carga esteja pronta para seguir pelo porto. Antes de o trem passar, é preciso construir o caminho físico dessa aproximação. No lote 11,
As fontes oficiais registravam obras de infraestrutura perto do porto. O desafio ganha outra escala. A ferrovia não pode simplesmente terminar diante de uma instalação existente. O traçado precisa ser compatibilizado com acessos, áreas operacionais e sistemas de cargas, ligando a linha do interior à estrutura de Pecém. É aí que entra a peça pouco conhecida do projeto, o ramal ferroviário ligado ao terminal de uso privado, conhecida como TUP da Nordeste Logística. Em março de 2026, uma decisão da Superintendência de Transporte Ferroviário da ANTT complementou a declaração de utilidade pública da área destinada à implantação desse ramal dentro do lote MVP11, trecho Missão Velha a Porto do Pecém. O documento localiza essa área entre dois marcos da malha concedida à Transnordestina Logística. A decisão autorizou desapropriações e ressaltou que licenciamentos e demais obrigações continuam exigidos. Antes do embarque, portanto, há uma sequência física a vencer: consolidar a plataforma, implantar a via, estabelecer o acesso pelo ramal e criar a interface com as instalações que receberão os vagões. E do outro lado, haverá engenharia pesada. O projeto portuário prevê um viaduto ferroviário, uma ponte para descarga de minério e uma moega ferroviária para descarregar grãos. Essas estruturas mostram por que os últimos quilômetros não podem ser tratados como simples extensão de trilhos. Logo, chegar ao Pecém envolve concluir a linha principal, criar o acesso às instalações de carga e executar a engenharia necessária para receber o que chega nos vagões. É essa última peça que muda a dimensão da reta final. Depois de atravessar mais de 1.000 quilômetros, o desafio deixa de ser apenas construir uma ferrovia pelo território e passa a fazê-la funcionar dentro de um complexo portuário. É aí que os números ajudam a dimensionar o desafio. Os lotes 9 e 10 somam 97 quilômetros. Isso representa pouco mais de 9% dos 1.061 quilômetros da fase 1. O lote 11 tem 26 quilômetros. É algo próximo de 2,5% de toda essa primeira etapa. Mesmo assim, é justamente nesse segmento que ocorre o acesso ferroviário à região portuária. Para visualizar melhor, esses 26 quilômetros equivalem a quase 246 campos de futebol de 105 metros, colocados em sequência. É uma distância modesta diante do corredor completo, mas extensa o suficiente para concentrar obras civis, superestruturas e conexões em uma área repleta de instalações e interfaces. A decisão da ANTT sobre o ramal Neloc delimita uma área entre os quilômetros 522 mais 820 e 524 mais 980. A diferença entre esses dois marcos é de aproximadamente 2,16 quilômetros. Isso, no entanto, não significa necessariamente que 2,16 quilômetros correspondam ao comprimento total do ramal. É apenas o intervalo abrangido pela área descrita naquela decisão administrativa. Outro ponto que chama a atenção é o contraste financeiro. A TUP, da Nordeste Logística, tem investimento anunciado de 1,3 bilhão de reais. Já o orçamento global divulgado pela Transnordestina gira em torno de 15 bilhões de reais. Sozinho, portanto, o empreendimento equivale a uma parcela próxima de 9% desse valor. E a escala de movimentação também cresce. A expectativa anunciada é de cerca de 6 milhões de toneladas no primeiro ano. Gradualmente, a capacidade poderá atingir 30 milhões de toneladas por ano. Para ter uma ideia dessa escala, o Brasil exportou cerca de 161 milhões de toneladas de grãos em 2023, segundo a Embrapa. Os 30 milhões de toneladas de capacidade anual projetados para o terminal equivalem em volume a quase 19% desse total. Mas vale destacar que se trata apenas de uma comparação de escala. O TUP não será dedicado exclusivamente a grãos. Também poderá movimentar minérios, fertilizantes, carga geral e containers. É uma boa síntese da reta final. Quanto menor fica a distância até o mar, maior se torna a complexidade concentrada em cada quilômetro. É justamente por isso que o terminal do uso privado assume papel tão importante. Com as obras iniciadas em junho de 2026, o projeto possui investimento anunciado de 1,3 bilhão de reais. Nessa fase, serão construídas uma ponte para descarga de minério, um viaduto ferroviário e uma moega para descarga de grãos.
A capacidade projetada deverá crescer gradualmente até 30 milhões de toneladas por ano, incluindo grãos, minérios, fertilizantes, carga geral e contêineres. E aqui aparece outra diferença importante. A conclusão da fase 1 ferroviária continua associada ao horizonte de 2027. Já o início das obras do terminal de uso privado é projetado para 2028. Em outras palavras, o trem pode alcançar a zona portuária antes de toda a infraestrutura necessária para transformar essa aproximação em uma cadeia logística plenamente integrada. E essa diferença entre ferrovia concluída e sistema logístico pronto é a chave para entender o que realmente ainda falta. Agora sim, podemos juntar as peças. Os últimos lotes precisam ser concluídos, assim como o acesso ferroviário às instalações portuárias e as estruturas necessárias para receber as cargas. Mas existe uma etapa que acontece depois do concreto, da brita e dos trilhos. Colocar tudo para funcionar. Os trechos concluídos passam por testes antes de entrarem efetivamente em serviço. E isso já começou. Em dezembro de 2025, a Transnordestina realizou uma operação teste em aproximadamente 585 quilômetros entre Bela Vista, do Piauí, e Iguatu, no Ceará, com uma composição de 20 vagões. Ou seja, cargas já conseguem circular em partes prontas da ferrovia. Mas isso não significa que todo o corredor até Pecém está concluído. É justamente aí que as datas podem confundir. Uma coisa é terminar fisicamente os trechos ferroviários. Outra é colocar o corredor em operação. E outra ainda é ter a conexão portuária funcionando em toda a capacidade prevista. Por isso, quando alguém diz que a Transnordestina está pronta em determinada data, vale perguntar: pronta para quê? A fase 1 permanece associada ao horizonte de 2027 nos cronogramas divulgados. Já o terminal de uso privado da Nordeste Logística tem início das operações projetado para 2028. Portanto, 2027 não necessariamente representa o momento em que toda a cadeia logística iniciará a operação na configuração final. Depois de tantos anos de obras, a Transnordestina não terá apenas uma linha de chegada, terá várias, e cada uma delas representa um estágio diferente do caminho até Pecém. Depois de mais de 1.000 quilômetros atravessando o interior do Nordeste, o desafio da Transnordestina cabe agora em um pedaço cada vez menor do mapa. Mas são justamente esses quilômetros que precisam transformar a aproximação em conexão. Só quando linha, ramal, estrutura logística e porto funcionarem de forma coordenada, a saída pelo Pecém estará completa. Porque para a Transnordestina, encontrar o mar é muito mais do que simplesmente conseguir enxergá-lo. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessas informações a respeito sobre a Transnordestina até alcançar o porto de Pecém? Você sabia que o destino é até alcançar este porto? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.